Olá, gente, tudo bem? Então, a gente está acompanhando a disciplina de Literatura Brasileira 2. E para a gente começar a adentrar os conteúdos da disciplina, é importante a gente perceber o processo historiográfico, né, dos estilos literários dentro dessa construção. E aí a gente volta mais um pouquinho e vai relembrar Literatura Brasileira 1, tá? Só para eu situar de onde nós iremos começar a Brasileira 2. Bom, vocês devem ter tido a aula de Brasileira 1, onde o professor deve ter explicado que no Brasil a gente teve duas eras, a era colonial e a era nacional, que é a era que a gente vivencia até hoje. Dentro da era colonial, a gente tem a chamada literatura de informação, que foi a chegada dos portugueses no Brasil, com o primeiro documento oficial, histórico e literário sobre essas terras, que é a Carta do Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Né? Então, a isso é marcada a literatura de informação. E aí, posteriormente, a gente tem o período do Barroco, o período do Arcadismo e o período do Romantismo. O Romantismo ele já é marcado pela chamada Era Nacional, né? Vai ser aquele período que pós Revolução Francesa, muitos países que eram colônias, né, dos países europeus, aqui no caso o Brasil, que era colônia de Portugal, vai se tornar independente, né? Vai romper com esse processo de dependência da sua metrópole, que era Portugal. Né? E logo depois vai acontecer também o período republicano, né? O Brasil vai deixar de ser uma monarquia governada por Dom Pedro e vai passar a ter as suas representações, né? Ao período presidencial. Né? Então a gente vai começar justamente pós-romantismo, tá? A gente vai começar na literatura brasileira 2 esse período aqui, realismo e naturalismo, tá? E depois também um pouco do parnasianismo, tá? É esse conteúdo que a gente vai estudar em literatura brasileira 2. Aí pós-realismo, naturalismo, a gente tem simbolismo, pré-modernismo, modernismo e tendências contemporâneas, que são as tendências que a gente estuda até os dias de hoje, tá bom? Então, a gente está situado justamente nesse processo aqui. Essa era nacional é o que a gente vai estudar dentro da nossa disciplina Literatura Brasileira 2. Bom, então como que a gente vai começar dentro da literatura brasileira 2? O primeiro estilo que a gente vai estudar, que é o realismo, a gente, antes de adentrar o realismo, é importante a gente só lembrar o que antecedeu o realismo e entender por que o realismo se deu com as características que se deu, com a formação histórica, política, social que se deu. Então, é importante a gente entender um pouco o que aconteceu antes, né? A gente tem na transição do século XVIII para o século XIX um estilo literário que vocês devem ter estudado em Brasileira 1, que é o arcadismo. Né? Então, dentro do período do arcadismo, a gente teve a nobreza ainda no poder, as monarquias ainda fortalecidas, né? Começando a ter as suas quedas, mas ainda assim donas, detentoras do poder político, social. O iluminismo, né, que foi uma revolução filosófica, o século das luzes, né, que deu base para o que vem depois dentro do romantismo. E aí a gente teve alguns temas relevantes dentro desse movimento, a Arcade chamado, né, universalismo, né, ordem, no caso, universal é no sentido de que valia para todos os homens, né? Todos os homens deveriam obedecer os mesmos valores, as mesmas regras. A razão era a principal guia para a construção literária desse período,
né? A razão em detrimento da emoção. E havia também o que era chamado uma busca pelos elementos pagãos, que é, na verdade, os elementos lá da civilização greco-romana, né? A gente lembra que no arcadismo há uma volta a esses valores chamados clássicos, né? Da cultura, da filosofia, da civilização grega e romana, tá? E aí a gente tem logo depois do arcadismo, o início do romantismo. Aí o romantismo ele já vem com uma outra proposta, né? O romantismo nasce no seio da Revolução Francesa, né? No seio de uma mudança de visão política e social do mundo, de uma mudança de ordem que foi muito marcante e muito importante dentro dos estudos da humanidade. E aí a gente tem como principal classe social a burguesia, né, que é uma classe social que existe há muito tempo, desde o mercantilismo, desde o classicismo dentro da literatura, mas que começa de uma forma muito tímida, né, e que aqui no século XIX, início do romantismo, ela adquire as forças que ela precisava. Aqui a burguesia já é detentora do poder social, do poder econômico e principalmente tudo que ela sempre buscou, o poder político. E aí a gente tem como corrente filosófica o liberalismo, ou seja, todo mundo é livre no mercado, é livre nos acordos e é livre para a criação. É por isso que os românticos, né, que são do estilo romantismo, eles são livres, né? Eles buscam essa liberdade na criação, né? Eles buscam inspirações que não precisam mais de regra como os árcades precisavam. Eles são livres, né? Eles criam, eles podem falar do seu eu que sofre, do seu eu lírico, do subjetivismo, né? Então vem todas essas construções. Dentro dos temas a gente tem o individualismo, né? Que resulta na experiência de cada um, não mais o universalismo, que foi lá do arcadismo, mas agora o individualismo, né? Caos, anarquia, emoção, coração, libertação das normas e ainda preso a um certo medievalismo cristão, né? Os românticos também, eles tinham uma base muito forte com o cristianismo, tanto da Igreja Católica quanto da Igreja Protestante, né? Dependendo do país, né? Então, esses foram os valores, foram os estilos literários que antecipam o realismo, que é a base hoje da nossa aula, tá? Só para a gente entender essas construções literárias que vieram antes do realismo. Bom, então o assunto da aula de hoje é justamente realismo, tá? O realismo se dá, né, porque no começo do século XIX, como eu falei, a gente teve o romantismo. E aí o realismo ele só começa pela metade do século XIX, basicamente a partir de 1860 até o início do século XX, né, que foi o período que o realismo esteve mais forte, mais presente na sociedade ocidental, que é o que a gente sempre estuda em literatura, tá? Então, eu inicio essa aula com uma imagem, uma pintura do Gustave Courbet, que foi um grande pintor do realismo. Por que eu gosto de iniciar com esse quadro? Porque mostra justamente, também para a gente pensar dentro da literatura, o que o realismo pregou, que foi justamente a questão de uma proposta, né, que chegasse à verossimilhança, ou seja, mais próximo da realidade que podia se chegar, e também para a gente entender que a proposta realista no nível social foi trazer reflexões sobre outra classe social, né? A gente viu lá que o arcadismo tinha a nobreza, que o romantismo teve a burguesia, e aqui no realismo a gente vai ter o proletariado, ou seja, aquelas pessoas
como nós, que vende a sua força de trabalho em troca de um salário, em troca de um pagamento, né? Então, se a gente for pensar aqui, o Colbert, que era um pintor desse período do realismo, ele representa aqui uma atividade cotidiana, profissional, operária, né? Mulheres trabalhando, né, em terrenos, né, em campos. E as pinturas dele tem muitas essas representações, pessoas trabalhando em fábricas, pessoas trabalhando nas ruas, ou seja, o proletariado, a pessoa que trabalha, que vende a sua força de trabalho, né? E isso vai ser muito interessante a gente pensar na literatura como é que essas personagens muitas vezes não aparecem como protagonistas, né? Como principal atuante da narrativa, mas que a gente já vê uma supervalorização e uma reflexão sobre essas pessoas que vendem a sua força de trabalho e como é que elas são importantes dentro da sociedade. Então, o realismo vai ser o primeiro estilo literário que vai trazer essas reflexões, né? Que é super interessante, que é o que marca o século XIX. Dentro de um período, de um contexto histórico, né, a gente entende que o realismo, ele nasce na França, né, justamente como eu falei para vocês na pintura do Gustave Colbert, que foi aquela pintura que eu mostrei ainda há pouco para vocês, né, e na literatura, o grande marco do realismo é o romance, o livro Madame Bovary, do Gustave Flaubert, né? Madame Bovary, eu vou deixar disponível para vocês na plataforma, é um marco do realismo, né? Quando eu digo marco, é porque Madame Bovary ela tem tantos temas propostos sobre construção do casamento, sobre relações, sobre adultério feminino, né? A protagonista, a Emma Bovary, é uma mulher que trai o marido. Só que essa construção, até porque em nenhuma outra obra se falava sobre adultério feminino, a Madame Bovary, ela trai, mas ela não precisa de desculpa. Não, ela traiu porque aconteceu isso, porque ela sofreu. Não, ela trai porque ela quis, né? Ou seja, o Flaubert, que é o autor da obra, ele queria provocar a sociedade. Ele queria dizer assim, sim, isso sempre existiu, e por que não pode ser falado? E por que uma mulher não pode decidir o que ela quer? Porque só o homem decide trair e a gente, mas porque é homem, porque é isso mesmo. Não, ele traz uma protagonista feminina para fazer coisas que os homens sempre fizeram, né? Ou seja, a personagem principal, a Emma Bovary, é uma personagem transgressora que está além do seu tempo, né? Que vai trazer essas discussões para a sociedade, para a gente pensar sobre moralidade, pensar sobre igreja, ou seja, pensar todos esses valores que fazem parte da sociedade. É uma obra, assim, que é um clássico que todo mundo deveria ler, principalmente quem for estudar e pesquisar no ramo da literatura, tá? E eu vou deixar disponível para vocês. Como contexto histórico, a gente tem também dentro desse processo a segunda revolução industrial, né, que é o fortalecimento da burguesia como classe dominante, que é um dos grandes marcos desse processo do realismo, o movimento operário, as greves, os abusos trabalhistas, as leis trabalhistas, as revoluções trabalhistas, tudo isso está nesse período do realismo. O realismo nasceu no meio desse caos todo. É por isso que os autores realistas fazem as críticas, né, sobre as desigualdades, sobre o Brasil, né, sobre a política. Aqui no Brasil a gente também vai ter o grande marco que é o Machado de Assis, tá? E aí no Brasil a gente tem o segundo reinado do Dom Pedro II, a abolição da escravidão negra em 1888 e a proclamação da República em 1889. São os grandes marcos no Brasil, né, dentro de períodos históricos do realismo. E aí, para a gente entender também esse processo,
a gente tem, dentro dessa proposta realista, os engajamentos sociais e políticos, né? E o que a gente tem como principal tema que são discutidos dentro das obras literárias no período do realismo? A gente tem a representação do cotidiano, então a gente vai ver uma mudança das narrativas, né, dos romances, escritos com muito mais detalhes, porque os realistas eles precisavam convencer o leitor que aquilo era muito próximo da realidade. Então, quanto mais detalhes, mais eu consigo entender aquela personagem, eu consigo entender o cenário onde ela estava, o que aconteceu com ela, o que ela pensa, né? Então, tudo isso dentro de representações do cotidiano, ou seja, do dia a dia, da vida, né? Coisas que até então os românticos, que foram os últimos estilos literários antes do realismo, representavam, né? Coisas que não eram tanto do cotidiano. Já os realistas não, eles dão valor para o que é do cotidiano. Inclusive, os realistas eles vão ser antirromânticos, ou seja, contra o romantismo, porque eles não vão concordar com as coisas que aconteciam dentro do período do romantismo. E aí eles vão fazer também, os realistas, uma crítica à exploração trabalhista, vão trazer novas ideologias, retrato fiel da sociedade, críticas às instituições, igreja, casamento, repartições públicas, nada fugia das críticas dos realistas. Eles eram verdadeiros críticos sociais mesmo. É uma literatura que mais transforma a realidade, né? É uma literatura que representa a realidade de uma forma muito próxima do que a gente pensa como real, né? Que na literatura a gente chama de verossimilhança. Aqui mais um quadro do Gustavo Colbert, né? De um dia a dia de trabalho. A gente vê uma mulher trabalhando, e aí isso também representa, se a gente for pensar, o trabalho doméstico, exaustivo, cansativo, porque quando a gente fala de trabalho, a gente não fala também só do trabalho que é remunerado, mas do trabalho que não é remunerado, como o trabalho doméstico, né, de casa. E aí uma mulher, né, trabalhando, a outra super cansada, né, e uma criança por ali mexendo, olhando as coisas, né? Então a gente vê que é bem um ambiente doméstico. A gente está vendo aqui na pintura, gente, mas eu tô falando que essas características são muito relevantes dentro das obras literárias. A gente lê e vê essas representações dentro da literatura, né? Da cozinha, do ambiente, do trabalho em si. É muito interessante o realismo porque ele traz todas essas nuances que são muito importantes para a gente perceber. Bom, e aí quando a gente pensa, né, nesse período do realismo, a gente tem alguns principais autores desse período. A gente tem, né, como eu falei, na França, que é onde começa o realismo, o Gustave Flaubert com Madame Bovary, e depois dessa obra a gente teve o Balzac com A Mulher de 30, Charles Dickens com David Copperfield, essa de Queiroz em Portugal, com os Maias, O Crime do Padre Amaro, né, que foram obras que também trouxeram esse dedo na ferida, né? O Crime do Padre Amaro, um padre que se apaixona, que casa, que tem um romance escondido, que na época era super escandaloso, século XIX. Os Maias, que vai falar sobre relações incestuosas, né? Ou seja, dois irmãos que se apaixonam, mas porque não foram criados juntos, né? Mas depois descobrem que são irmãos de sangue, de mesmo pai e mesma mãe. Ou seja, temas que foram totalmente assim polêmicos, né? Digamos assim, para essa época. E aí a gente tem Dostoiévski com Crime e Castigo, O Idiota, Os Irmãos Karamazov, que também vão falar desse tema sobre disputa, sobre poder, né? Sobre estar no poder, sobre estar no controle, sobre ganância, né? Então tudo isso vai também fazer parte desse bojo. E aqui no Brasil, que é o que muito interessa a gente tem o nosso grande escritor desse período, que é sem dúvida, né, uma das grandes
um dos grandes gênios, eu digo assim, da nossa literatura, que é o Machado de Assis, né? Quem nunca, pelo menos, ouviu falar de Machado de Assis? E aí, as 3 obras principais do Machado de Assis, para entender o realismo no Brasil, é ler uma dessas 3, que com certeza você vai entender todas essas características e essas nuances do que foi o realismo no século XIX. Memórias Póstumas de Brás Cuba, Quincas Borbas e principalmente Dom Casmurro, de onde vem aquela velha personagem que todo mundo já ouviu falar, chamada Capitu, né? Então, eu, se fosse vocês, começaria por Dom Casmurro, depois leria Memórias Póstumas de Brás Cuba, que também é uma obra genial, até em muitos momentos cômicas, porque o Machado é um autor muito irônico, muito satírico, né? Ele faz uma crítica meio dando aquele sorrisinho de boca pra gente. E o Quincas Borbas, que já é uma obra um pouco mais filosófica, um pouco mais política, mas também tão importante quanto as outras duas. Tá? Então é essa tríade que você também precisa ler, precisa estudar para conhecer a literatura realista no Brasil. E aqui, só para a gente já adentrar nesse processo do realismo no Brasil, né, uma parte de um capítulo, o capítulo 32, que é chamado Olhos de Ressaca, dentro da obra Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu falei que os realistas eles eram muito detalhistas, né? Então pensa um capítulo todo, aqui é só uma parte dele, um capítulo todo só para falar da Capitu, principalmente para falar dos seus olhos, de que ele chama de olhos de ressaca, né? Para a gente ver o tanto de características fidedignas e verossemelhança e detalhistas que os realistas trazem pra gente. E aqui eu vou ler para vocês irem acompanhando essa parte. Tinha-me lembrado a definição de José Dias dera deles: olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. E queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era. Se nunca os vira, eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los, mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrasse a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão. E aí continua, né? Mas aqui é só pra gente entender como eu falo esse descritivismo todo, essa verossemelhança, né? Pra gente adentrar e entender como é que os realistas pensavam e como é que o Machado de Assis aqui no Brasil foi influenciado por todo esse estilo e toda a base da criação dele vem daí, tá? Então, eu também acho que é importante, eu vou deixar como leitura complementar a obra Dom Casmurro, que eu penso que é uma obra muito importante para que vocês entendam esse período do realismo, tá bom?